Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast, um podcast onde abordamos os diversos temas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem máquina. O meu nome é Marco António Silva e vocês já conhecem os meus amigos habituais nestas conversas, o Rui Quintino. Olá, Rui. Olá, bom dia. Bom dia, Rui. E o Vítor Santos. Olá, Vítor. Olá a todos. Viva, Vítor, viva. Hoje vamos falar de estratégias, dicas e diferentes experiências na adoção de inteligência artificial nas empresas e equipas. Se têm alimentado uma vontade de usar mais a inteligência artificial nas vossas empresas, se têm tido alguma fricção ou dificuldade ou não sabem por onde começar, se isto da inteligência artificial ainda é algo que se fala muito em reuniões, mas quando se tenta implementar os resultados têm sido um pouco fracos, se já estão bastante experientes em inteligência artificial, mas querem dar um salto mais fundo na adoção e querem tirar algumas dicas e ideias, se estão a pensar dar outros passos no mundo da inteligência artificial com as vossas equipas, produtos, projetos ou a própria empresa, então possivelmente este episódio vai-vos interessar bastante. Vamos partilhar as nossas experiências, as nossas visões, dicas e opiniões sobre estes caminhos e estratégias de adoção de inteligência artificial. Como funciona e até mesmo as nossas três visões são bastante diferentes, por isso, como vocês já conhecem bem, será uma discussão bastante descontraída e aberta entre esta equipa. E eu, se calhar, vou mesmo dar assim um pontapé de saída para alguns pontos que eu acho que acontece muito. Ou pelo menos eu tenho muito esta discussão quando estou em alguns dos meus clientes e gostava de ouvir a vossa opinião, que é... muitas vezes há aqui uma expectativa, vamos dizer, vou mesmo dizer errada, sobre o que é que a inteligência artificial, e em particular até normalmente o machine learning, é capaz de fazer. E eu tenho imensas vezes essa discussão quando começa um projeto, porque a ideia do padrão e de se eu lhe der os dados de qualquer forma, aquilo vai efetivamente inferir as coisas que eu não consigo inferir sobre os dados. E muitas vezes... isso é verdade, ok? No seu resumo, eu tendo a dizer, ok, vocês têm razão. Isto de vez em quando é uma discussão não técnica, ok? É uma discussão executiva que acontece em que criou-se aqui, vamos dizer, um estigma muito, muito grande que a inteligência artificial consegue fazer tudo. E isto aqui vai ser empolado desta forma quando chega a uma visão executiva em que, ok, eu tenho muitos dados sobre o meu negócio, facto, check. Então, eu tenho uma equipa técnica forte, check. Então, agora, se atirar inteligência artificial, um bocadinho de machine learning em cima deste mix, eu vou conseguir resolver este problema. Não necessariamente a soma destas duas variáveis é verdade. E a discussão muitas vezes prende-se a o vosso problema não está suficientemente bem definido, a qualidade dos vossos dados não estão ainda suficientemente boa, ou então ainda pior, que é vocês estão a tentar prever uma variável para a qual vocês nunca mediram. Também acontece muitas vezes. Eu gostava de saber uma coisa fora do espectro do meu negócio, para a qual eu ainda não medi. Tenho aqui muitas medidas sobre isto e gostava de prever a outra. Então, muitas vezes, é até mesmo a questão que se discute é a questão dos dados, a qualidade dos dados, ou tentar prever algo que eu não conhecia, que eu nunca medi. Se eu estiver a pensar nisto, no ponto de vista de dados da própria, de um erro que estou a medir aqui, uma avaria, outra coisa é eu nem sequer estou a medir essa avaria, não tenho dados históricos, tenho os dados de telemetria completa do sistema e vou tentar prever uma coisa para a qual eu não tenho a label. E agora falando mesmo, se eu não tenho label, eu já estou a ir para um tipo de problema que é muito mais complexo. E depois fico desiludido que o resultado não era tão bom quanto o esperado e que os outros meus colegas todos, e se calhar até a indústria está a dizer que o machine learning conseguiu resolver. Portanto, eu acho que isto aqui é tipicamente o primeiro ponto onde eu tenho uma grande discussão e há, na realidade, um cair na realidade daquelas pessoas de que se calhar então o machine learning não serve para mim. Pois também é o exagero no sentido contrário, que é afinal então o machine learning não, e a inteligência artificial não faz tanto quanto prometeu. E acho que depois anda aqui um equilíbrio, que temos de dar aqui umas voltas. Mas pronto, Rui, passava-te a ouvir quais são as tuas experiências disso. Sim. Também. Sim, é uma área, é realmente a minha área, uma das minhas áreas de foco, hoje em dia já desde há algum tempo, e apontaste aí vários fatores. Há um realmente que eu acho que é muito importante e tem que se melhorar bastante, que é a questão de formar as equipas, não apenas as equipas técnicas, mas as equipas a nível executivo, a nível de negócio, a nível das equipas que estão no terreno, nos mais variados tipos de cenários. O que é que estas tecnologias permitem
e não permitem fazer e quais as limitações. E é crítico que estas equipas saibam e possam direcionar depois nas oportunidades. Já se começa a ouvir falar muito hoje em dia em equipas multidisciplinares. Eu não sei se é suficiente. Eu acho realmente que não chega a ter uma equipa multidisciplinar, que é como ter uma pessoa na equipa que se calhar fala português e outra só fala chinês. É uma equipa multidisciplinar. E se é suficiente, não sei, duvido. Tem que haver alguém que fale um pouco das duas línguas e perceba tanto o negócio e muito bem o problema. É muito importante perceber o problema. E depois outra coisa que eu sinto também, muitas vezes, é que muitos destes projetos andam a orbitar entre, vêm de cima, não é? Da cadeia executiva, de topo, passando pelo IT, depois pela equipa da AI. Muitas vezes as equipas que vão ser elas beneficiárias destas soluções e destes projetos não são ouvidas com frequência, ou são ouvidas apenas no final, e portanto há aqui este C-Level, IT, a equipa de implementação, mas quem vai usar e quem realmente pode beneficiar dessa ferramenta muitas vezes não faz parte do projeto ou faz parte tardiamente. Uma outra nota que eu reflito bastante hoje em dia, não sei se não precisamos fazer menos projetos daí. Acho que esta coisa sequer de um projeto daí, eu não sei se faz muito sentido. Acho que faz sentido muitos projetos a vários níveis utilizarem funcionalidades e componentes de AI de forma pontual e às vezes até cuidada, porque é um overhead. Mas esta questão do projeto da AI, eu acho que começa logo mal, que é, assume que para eu resolver este problema realmente eu vou precisar da AI. Portanto, foca a equipa já numa solução tecnológica e não no problema em si. Adoro esse ponto de vista, realmente. De vez em quando o AI devia ser uma ferramenta e não tanto o projeto. O projeto devia ser um problema de negócio que estamos a fazer, que pode ser com AI ou com outra coisa. Adoro esse ponto de vista. Como se fosse, não é? Eu acho que não há propriamente projetos de React ou de NoSQL e se calhar não devia haver de Big Data, não é? Há muito essa questão. Isto tem que ser encaixado em projetos com um scope que não é tecnológico. Concordo. Isso se calhar também resolveu o problema do gap que estavas a falar também. Estávamos os dois a falar entre a conversa executiva e a conversa técnica, porque depois já nenhum dos dois está a falar da sua praia, está a falar de uma linguagem intermédia que é o problema. Exatamente. que toda a gente devia estar a falar na mesma linguagem. Fantástico, muito, muito bom ponto. Vítor, do teu lado, o que é que tu achas? Pois, eu ia começar ao contrário, mas para ir dar ao mesmo sítio onde o Rui foi dar. Ia dizer que eu concordo totalmente com isto. Neste momento, são raros os projetos, são puros projetos de inteligência artificial. Isto tem a ver com uma evolução histórica portanto, a inteligência artificial nos anos 60 e 70 realmente era algo restrito. Havia os tais projetos de AI. Em particular, nos anos 60, o que nós tínhamos era projetos de sistemas periciais, portanto, praticamente baseados em Lisp ou em Prolog, conforme fosse a escola norte-americana ou a escola europeia, não é? Marselha, Edimburgo, não é? Exatamente. E, basicamente, a partir dos anos 80, houve um volte-face. E, curiosamente, o volte-face veio do Japão, que é absolutamente interessante, porque os japoneses criaram o denominado Fifth Generation Project, ou projeto de quinta geração, e o que é que este projeto, na verdade, pretendia fazer? Bom, este projeto pretendia pôr a inteligência artificial, vejam só como isto foi altamente inovador naquela altura, queria, no fundo, pôr esta inteligência artificial ao serviço de outras áreas. Vejam só, é extraordinário, não é? Portanto, queriam, nomeadamente, nos aspectos, nas áreas financeiras, nas áreas de negócio, e já agora também uma coisa engraçada que eu queria também ainda referir em relação a este projeto, digamos, de quinta geração, foi que os japoneses, ali um bocado zangados até com os americanos, adotaram Prolog, portanto foram adotar a linguagem e não o Lisp. Bom, também, eu já que falei Prolog, também queria dizer que na altura, quando se falava de inteligência artificial, tipicamente estávamos a falar
ou de programação em Prolog ou de programação em Lisp. Ponto. E o que aconteceu ali a partir também dos anos 80 foi que de repente começou-se a perceber que qualquer linguagem de programação servia para implementar a inteligência artificial. Enfim, claro que, obviamente, que há linguagens que são mais adequadas para umas coisas e outras para outras. E eu já agora ainda queria também aqui lembrar uma outra coisa. Naquela altura programava-se, por exemplo, agentes de software em Java dentro de shells. Portanto, eram ambientes fechados. Eu não tinha uma inteligência artificial, tirando este projeto que eu falei daqui do Japão, ao serviço digamos, das pessoas. Portanto, eram quase experiências de laboratório, ali fechado no laboratório. Bom, isso inverteu-se completamente. Isto para dizer que eu concordo muito com o que o Rui estava a dizer. Eu acho que neste momento é uma exigência até dos utilizadores. Os utilizadores exigem software inteligente. Exigem. Portanto, eu não quero uma aplicação burra. Esta ideia de falar-se com o software e com os sites, que aplicação mais burra, todos nós já dissemos, não é? E então, o que acontece é que, a meu ver, a inteligência artificial é cada vez mais transversal. Portanto, cada vez está mais inserida dentro do software. Qualquer tipo de aplicação, na verdade, mais tarde ou mais cedo, se for uma aplicação evoluída, há de ter lá um componente de inteligência. E isto também se refletiu no ponto de vista técnico, porque mesmo estas linguagens mais antigas, e o Prolog é uma linguagem muito boa para raciocínio dedutivo, curiosamente também permite outros tipos de raciocínio, mas não é a sua natureza. É uma linguagem que normalmente tem muitas limitações, por exemplo, em termos de interface. Acaba por ser embebida noutros ambientes, por exemplo, no Visual Studio, por exemplo, no Eclipse. E isto permitiu, no fundo, veio ajudar esta possibilidade de sempre fazerem o embebimento de código, veio facilitar muito esta programação. Mas, muito mais do que isso, o que veio realmente ser decisivo nem foi esta questão de eu inserir código de Prolog ou de Lisp dentro de uma aplicação, digamos, numa linguagem mais comum, não é? O que veio dar a reviravolta toda foi precisamente o aparecimento destas APIs que dão para tudo e para mais alguma coisa e que, em termos do que é a operacionalização de introdução de inteligência artificial dentro de uma aplicação, bom, eu diria que isto está quase ao alcance, vejam, de usar um conjunto de APIs. Portanto, isto só para concluir, eu não posso deixar de estar mais de acordo com o que disse o Rui. Eu sei que nem sentamos aqui totalmente segurando, mas esta vez eu tenho que concordar totalmente. Mas é bom também, de vez em quando também estamos aí de acordo. Mas acho que são sempre perspectivas muito diferentes que nós introduzimos. E tu agora falaste de uma coisa que eu gosto de lhe chamar o AI as a Service, que é estes APIs que pronto, modelos pré-treinados que se integram em qualquer linguagem, porque pronto, agora isto é tudo REST, não é? Por isso, felizmente, houve aqui uma convergência quase toda de integrações de APIs com uma interface REST, mas mesmo que fosse outra, seria sempre um web service e já não notávamos. Tu falaste do Prolog, eu estou-me a lembrar, quando eu comecei a brincar com isso, e já há muitos anos, eu cheguei a usar o Prolog integrado noutras aplicações, via sockets e coisas assim muito malucas que era possível fazer na altura. E hoje em dia, isto agora está massificado. E este AI as a Service é um bom ponto que eu gostava só de acrescentar também na discussão, que é, muitas vezes nós olhamos para o AI nos dois lados do espectro do custo, que é extremamente caro fazer AI, por isso não estou preparado para esse nível de investimento, ou então isto é extremamente barato, não sei porque é que nós não estamos a utilizar mais isso. Eu vejo estas conversas nos dois sítios a falar sobre a mesma coisa, que parecem duas coisas completamente diferentes. Uma coisa, eu estou a ir às compras e estar a olhar para o mesmo produto e duas pessoas terem opiniões completamente diferentes da mesma coisa. E a realidade é que isto é tão grande que efetivamente conseguimos dar a volta à AI e olhar para ela do outro lado do prisma e ver uma coisa diferente. Quando estamos a falar da AI as a Service, como eu estou a chamar, estamos a falar de coisas que efetivamente são muito baratas de implementar e estão a um custo. Usando as palavras do Lean Startup, do MVP, não é? Estamos no mundo do MVP, em que eu vou lá, envio qualquer coisa, integro ali um pequeno equipa de piloto de teste no meu produto e ponho a funcionar. E quando eu pego nisso e digo assim, não, eu tenho aqui umas perspectivas megalómanas do que é que eu vou conseguir fazer com uma coisa que é um investimento muito baixo,
Pronto. Aí, se calhar, estou a ser demasiado ambicioso para o que eu estou a investir, não é? E se calhar aí vou falhar. E acho que esse é o primeiro erro. Depois é o contrário também, que é, eu para fazer qualquer coisa vou ter que treinar o meu próprio modelo, vou fazer tudo do zero, tenho que arranjar aqui uma equipa de data scientist que nunca mais acaba, tenho um dataset que vai demorar para aí 2 anos a trabalhar. Eu tenho conversas destas com as equipas internas da Microsoft exatamente sobre isso, onde medimos a escala de quando é que vamos ter esta versão do modelo customizada pronta para alguma coisa. Estamos a falar de roadmaps que se medem em largos meses, se não já numa escala de um ano. Eles não começam a trabalhar um dataset daquela magnitude e dizem que têm alguma coisa pronto daqui a uma semana ou daqui a 2 ou na próxima release, são 2 sprints. Não é bem assim que se mede AI. Por isso, nós temos efetivamente 2 espectros e eu acho que chamar-lhe inteligência artificial ou machine learning genericamente aos 2 cria, na minha opinião, um erro de percepção do que é vai ser o valor e depois, por causa disso, um grande problema de ROI, de Return on Investment, de quanto é que eu vou receber de volta e porque é que eu vou falhar ou porque é que eu considero que este projeto falhou. Este projeto falhou porque se calhar a minha expectativa para o que eu queria tirar e se calhar para a abordagem que eu decidi pode não ter sido o melhor match e como qualquer outro tipo de investimento, quando as coisas não encaixam, eu tenho um problema de ROI e depois tenho a culpa, então, tem que ser da tecnologia que estou a usar, não é? Que é óbvio que o problema não foi noutro sítio. E acho que este é um dos caveats, não é? Dos erros que muitas vezes a percepção do AI causa contra ela própria, na minha opinião. Mas, Rui, também, passando abertamente, que outro ponto é que gostavas de trazer, então, também? Olha, eu gostava até de reforçar esse, porque acho que é dos pontos mais críticos em termos de... o título do episódio fala em adoção, mas, obviamente, a adoção presume aqui um impacto relevante, não é? É o impacto que estamos à procura, e acho que é crítico nas equipas, principalmente estas equipas mais responsáveis da AI, realmente conseguirem avaliar muito bem e ajudar a decidir quando é que se deve optar por alguma coisa que já está feita, para o tal Minimum Viable Product inicial, para validar um conceito, ter uma pipeline rapidamente em produção, porque se há uma coisa às vezes que me faz muita espécie, é ver, olha, estamos aqui a trabalhar num cenário crítico, isto supostamente tem muito valor. Se tem muito valor, como é que justificam que estão aqui 3 meses sem fazer deploy de uma versão inicial? Porque então estão a perder dinheiro durante estes 3 meses. Cada hora que passa, alguém está a perder dinheiro. Será que não conseguiam fazer o deploy de uma versão mais... Pode não ter a melhor performance ainda, mas é uma versão, já fica, já recolhem feedback, que é crítico. E, portanto, perceber quando é que podemos usar estes serviços já feitos, quando é que não podemos, e quando é que devemos deixar de usá-los e migrar para alguma coisa melhor, é crítico. E para fazer aqui, se calhar, um bocadinho uma analogia, as equipas de AI internas ou que têm essa responsabilidade funcionarem mais como argumentistas do que como heróis de uma história. Ou seja, não têm necessariamente que implementar, têm que realmente, não estou a falar de research, isso depois é outra área, mas para um impacto, as equipas não ficarem obcecadas, não, isto tem tudo que passar por mim e eu tenho que implementar, a nossa equipa é que tem que ter o ownership e tem que fazer código. Não, tem que ajudar a resolver o problema e aí sim, identificar, olha, compensa mais fazer internamente ou vamos buscar uma API, como vocês já falaram, para fazer um deploy mais rapidamente. As equipas da AI têm que dominar isto. Porque se ficarem reféns de temos que fazer nós tudo e nós é que somos heróis, é um caminho complicado. E nesta área de AI, Machine Learning, acho que o código ainda é predominante, mas eu acho que há uma mentalidade um pouco... Tudo bem, qualquer linha de Machine Learning vale ouro, de código não é assim. Não é assim. Não vale. Muito, muito bom ponto. E até digo mais. Eu acho que o que tu disseste é um problema típico da arquitetura de software, antes até do AI, transcende o AI, que é customize versus create, né? Develop versus customize. E quando eu faço custom quando eu estou a produzir código, eu estou a comparar coisas que são efetivamente comparáveis. Eu efetivamente posso dizer assim, ok, eu vou investir e vou produzir um código que para mim, no meu caso, vai se adaptar muito melhor. No AI, na minha opinião, isso já não é verdade, porque eu quero generalizar, eu já quero o contrário, não é? Um sistema de AI funciona muito bem em mim, mas depois tem que ter uma abrangência. E para ter isso precisa de dados.
eu se calhar posso até ser muito bom a fazer código, mas se calhar não vou ter o dataset que estes AI as a Services, que andam por aí espalhados, se calhar conseguem fazer. Isso é crítico. O domínio da visão, de speech, tantos. E esses aí não sei se vale a pena. Eu até posso dizer que se eu fizesse um modelo que eu conseguia encontrar estas palavras específicas, este contexto, mas aí depois tenho um grave problema que eu não vou ter dataset, se calhar o meu contexto específico é tão pequenino que eu nunca vou ter um modelo que consiga levantar voo. E aí percebo o princípio de engenharia e acho que, para quem nos está a ouvir que tenha um background de engenharia, faz parte do nosso ADN. Eu também o tenho dentro do meu ADN, que é, quando começa a desmontar uma coisa, eu montava de maneira diferente do que foi, não é? Quando começa a abrir o motor, começamos a tirar aqui umas peças, as peças que eu gostava de pôr lá não são as que já estavam lá, se calhar são umas que eu agora, que entendo o problema, penso um bocadinho melhor e gostava de ter mudado isto e mudava aquilo, e é normal. Mas também temos que ver o que é o ROI disto, e acho que é uma conversa que eu tenho a nível de arquitetura várias vezes, só para desenvolver uma aplicação versus usar alguma coisa que já exista e testada, e depois começamos a falar dessas coisas todas, não é? Ele está estável, se calhar já tem uma comunidade maior a suportar, isto tudo é válido para AI. Se existe um modelo que tem uma equipa que já suporta isto, que já tem uma comunidade, ou até mesmo que é open source, e tem imensa gente a trabalhar nisto, os mesmos vantagens, os mesmos paradigmas vão se aplicar neste problema, com o adicional, que eu volto a reforçar, que é se calhar eu não tenho dados, ou não vou ter dataset, que vá conseguir competir por melhor que eu seja a programar e a desenvolver isto. Por isso, efetivamente, aqui há uma diferença crucial. Vítor, do teu lado, o que é que tu achas destes pontos e até mesmo da tua perspectiva? Já tens muita experiência. Eu ia talvez aqui falar um bocadinho dos projetos de engenharia de software versus projetos de inteligência artificial e dizer que nós, já há uns anos para cá, que na formação em engenharia informática e na formação em sistemas de informação, em sistemas de tecnologias de informação, que incluímos ao nível do bachelor uma cadeira de inteligência artificial. O que é que isto quer dizer? Bom, isto quer dizer que se encara, e já agora estas são as recomendações, por exemplo, da ACM e as recomendações até da própria ABET. Portanto, não é só aqui a Nova que faz isso. E porquê que é assim? Bom, porque nós encaramos que o desenhador de software também tem que ter conhecimentos de inteligência artificial, precisamente para avaliar aquelas partes que estávamos há pouco a falar, que estão inseridas dentro dos sistemas que são partes inteligentes. Ele tem que saber avaliá-las. E também tem que saber desenhá-las. Portanto, isto passámos numa altura em que não havia sequer uma cadeira de inteligência artificial nas licenciaturas, portanto eram mestrados. Quem queria fazer a inteligência artificial era um mundo à parte, para uma coisa que faz parte dos conhecimentos básicos de uma licenciatura. Isto, na verdade, traduz um pouco na avaliação até do que é a própria inteligência artificial. Porque muitas vezes esta fronteira não é exatamente clara, não é? Até que ponto é que uma peça de software é inteligente ou não é? É algo que até penso que já uma vez até discutimos aqui num dos nossos podcasts. E, portanto, eu diria que hoje em dia quem está a desenhar software tem que considerar que há peças desse software que podem ser mais ou menos inteligentes, podem mais ou menos recorrer a técnicas de inteligência artificial e tem que ter algum conhecimento sobre isso. Por exemplo, a utilização de redes neuronais artificiais, tal como tu estavas a dizer, Marco, obriga a ter, dados, grandes quantidades de dados. Mas há outras técnicas de IA que funcionam exatamente ao contrário, que não precisam ter grandes quantidades de dados. Para dar aqui algum exemplo, por exemplo, a aprendizagem analítica, não é? Por exemplo. O reinforcement learning também, que agora está muito na moda. O reinforcement learning, portanto, pressupõe-se que o desenhador tem que ter algum conhecimento de inteligência artificial, como também tem que ter algum conhecimento de bases de dados, como tem que ter conhecimento da HCI, por aí fora. Agora, o que acontece é que há aqui uma pressão que é fruto da época. Na verdade, estamos agora aqui talvez num hype da inteligência artificial, em que os próprios utilizadores têm uma ideia, se quiser, tem muito otimista e benevolente sobre aquilo que realmente a inteligência artificial pode propiciar. Então, acontece, e nós temos tido, mesmo ali na escola,
temos uma conversão grande com algumas empresas que vêm ter connosco porque querem mundos e fundos, querem que o software faça coisas extraordinárias que, na verdade, neste momento não é possível. E porquê? Porque provavelmente há aqui uma percepção demasiado deslumbrada, demasiado otimista sobre o que é a inteligência artificial neste momento. E é preciso ver, quando estamos a falar neste momento, a inteligência artificial, isto vem do século passado, sempre foi perita em fazer grandes divisões do futuro, não é? Vai ser o máximo, não é? Portanto, vai ser o máximo, mas pronto, mas depois vamos sempre andando para a frente, não é? Eu assim, a título de fecho, ia sugerir, se calhar, também acabarmos com algumas dicas. Eu dou o pontapé de saída, mas algumas dicas para os nossos ouvintes que estão a entrar neste mundo. O que é que podem evitar ou o que é que poderiam fazer para que esta entrada seja mais suave? Acho que é uma boa maneira de fecharmos esta primeira parte. Eu começo por sugerir que quando vocês começarem a fazer um projeto, definam muito bem o que é os KPIs que vão medir como sucesso desse projeto. Acho que muitos dos erros que falham são exatamente por causa disso. Não estava claro o que é o sucesso. Nós falamos aqui de alguns pontos durante a discussão, por isso eu se calhar remato nesse ponto assim mesmo. Só vocês, de uma forma muito clara, a nível executivo e para a equipa de desenvolvimento, toda a gente entender o que é que vocês vão efetivamente medir de sucesso. Se é mais vendas, se é o quê, e para que depois consigam, tanto as equipas de negócio como as equipas de engenharia que vão estar a trabalhar nisto, saber que a métrica, o ponto que nós queremos bater é aquele, e não interessa muito bem se depois estamos a prever falhas das máquinas, o objetivo é reduzir o custo operacional. E podemos, ao saber isto, vai ajudar imenso a tornar muito mais claro todo o caminho inicial de desenho do modelo e todas as decisões que vocês vão fazer aí, até mesmo porque vos vai balizar, do ponto de vista de investimento, quanto impacto é que vocês realmente conseguem ter, porque depois a discussão do custo e benefício fica muito mais claro se os KPIs estiverem claros. Esta é a minha primeira recomendação, acho que ajudava muito toda a gente, mas Rui, passo-te a palavra, assim... Sim, eu tinha aqui uma lista, nunca mais acaba, mas se eu tivesse que escolher uma, acho que é muito relacionado com conceitos de Lean, com iterar rapidamente, sprints relativamente rápidos, pôr uma pipeline, não é com o modelo state of the art, mas uma pipeline end-to-end no workflow, já afinal o mais rapidamente possível, para explorar o feedback. Porque é a minha experiência pessoal, até agora em muitos projetos nesta área, raramente o problem statement inicial é o correto. E é uma coisa que vocês vão aprendendo. O que não querem realmente fazer é estar meses e meses a assumir que têm que fazer aqui um modelo. Estamos a competir contra nós próprios naquele ciclo viciante de este modelo é melhor que o teu ou é melhor que o meu modelo anterior, e estamos aqui meses sem recolher feedback e depois chegamos ao final. Afinal, se calhar havia outra forma de resolver ou o problema não era interessante. Portanto, conceitos de Lean, iterar rapidamente e não deixar passar 2 semanas sem ter contacto com as equipas que vão usar os vossos outputs e o vosso produto. Excelente ponto e muito, muito lindo, sem dúvida, esse ponto. Vítor, do teu lado, se calhar uma dica para aqui para os nossos ouvintes. Pois, eu acho que o que se aplica aos projetos normais de software também se aplica aos projetos de software que incluem inteligência artificial. Mas eu acrescentaria aqui mais uma coisa, que é, em primeiro lugar, tentar ter decisões racionais sobre a escolha dos algoritmos e até sobre a própria necessidade ou não de introduzir inteligência artificial. Excelente ponto. Porquê? Porque há aqui sempre muito ruído, como eu estava há bocado a dizer. Neste momento, a inteligência artificial é uma coisa completamente na moda, fashion. Portanto, há aqui uma tentação de tudo. Tu tens que levar a inteligência artificial e se calhar não é exatamente verdade. Se calhar algumas coisas têm que levar, outras coisas não. Depois, eu também queria observar, tal como estava a dizer o Rui, que eu gosto muito da ideia do Lean. Não é só no software, gosto da ideia do Lean em muitas coisas da nossa vida. Acho que é sempre uma ideia, não é? Até de vivermos, de nós próprios vivermos, não é? Portanto, pessoalmente. E eu acho que um dos critérios que
pode realmente ser tomado para decidir até que ponto é que faz sentido avançar-se para a inteligência artificial, é precisamente o conceito do Lean. Porque pode acontecer que um projeto que tenha um foco em inteligência artificial não acaba por depois não precisar de inteligência artificial, portanto, porque é desnecessário. Vou só dar um exemplo. Se calhar eu não me compensa fazer um software de inteligência artificial para entrevistar candidatos ao emprego. Bom, não estou a dizer que seja possível ou impossível, mas cara, não me compensa. Portanto, se calhar mais vale eu ter um bom recrutador, uma pessoa, um técnico de recursos humanos. Isto, enfim, só para até porque às vezes há outros pontos mais fáceis de otimizar e as pessoas saltam logo para algo que é, ok, vamos por aqui um AI com todos os riscos que isso iria trazer. E às vezes é mais fácil, olha, mas não há nada mais simples que possamos fazer com mais ganho imediato. Com mais ganho, exatamente, e menos risco. Exatamente. Decisões de negócios que temos todos que fazer, e ficam aqui boas dicas e sem dúvida aqui uma boa discussão. E vamos se calhar passando então agora para a nossa rúbrica. Bem-vindos à nossa rúbrica AI News, o segmento que faz parte dos nossos episódios, onde cada um de nós traz uma notícia, por isso 3 notícias, que sentimos que foi relevante, aqui mais ou menos desta altura, não necessariamente ligado ao tema, mas de vez em quando também, e os links para as notícias que nós partilhamos e que vocês vão ouvir estão todas na descrição do próprio episódio, por isso podem depois usar para ler a notícia na íntegra, se assim quiserem. Rui, se calhar dou-te a palavra para dar o pontapé de saída na nossa rubrica 2. Sim, olha, eu vou trazer um paper, tem dado a falar, é um paper interessante de uma equipa vasta da Google, de muitas pessoas. Eu vou aqui tentar traduzir, o título do paper é pouca especificação, apresenta desafios para a credibilidade do machine learning moderno. E na prática, eu acho que quem trabalha nesta área já conhece a importância de alinhar que os datasets de treino, de validação e de teste sejam semelhantes, ou seja, idealmente pertençam à mesma distribuição. Mas o paper ataca esse problema, mas faz uma constatação interessante, que acho que é um bom reminder, pelo menos torna isso claro, é que nós podemos ter inúmeros modelos com praticamente idêntica performance no dataset de testes, que são modelos completamente diferentes quando colocados no mundo real. Ou seja, porque se comportam de maneiras diferentes. No dataset de teste, eles têm o mesmo comportamento muito semelhante, mas colocados à prova em diferentes condições, há muita variação nesses modelos. Porquê? Porque não temos, se calhar, o conjunto não é extensivo o suficiente para representar toda a panóplia de utilização e de cenários reais que ele possa ter. E é muito interessante nesse sentido, até de fazer pensar se realmente a única coisa que nós precisamos para avaliar um modelo é da performance no dataset de testes, e se calhar precisamos de muito mais. Daí esta questão de under-specification, quer dizer que eu não tenho especificação suficiente para distinguir 10 modelos que são muito diferentes, mas não são diferentes no teste set. E no mundo real são muito diferentes depois. Adoro esse tópico. Acho que esse também tem que ser um tópico que devemos um dia falar em mais detalhe, que é como é que nós devíamos estar a fazer, se calhar, mais avaliação de modelos. Isso é um grande tópico para discussão. Um grande artigo. Muito obrigado, Rui. Vítor, passando para ti, que artigo trouxeste tu, então, para nós hoje, nesta nossa rubrica? Eu trouxe aqui um artigo que tem um bocado ligado à sessão 2, que é um artigo do Público, que tem o seguinte título: metade do setor público não tem estruturas de inteligência artificial. Bom, isto se calhar não nos surpreenderia muito. Mas o subtítulo é um pouco surpreendente, que diz: o setor da saúde é aquele que apresenta a maior taxa de adoção da inteligência artificial. E eu queria aqui referir que esta aposta da adoção de algoritmos de inteligência artificial na área de saúde é algo que é muito relevante. Portanto, e porquê que eu digo isto? Porquê que ela é muito relevante? Bom, porque nós temos uma quantidade de áreas na saúde, e em particular na imagiologia, que ganha muito
com a utilização, por exemplo, de redes neuronais para reconhecimento automático de padrões. Já comentei um destes dias aqui, falámos no episódio passado. No episódio passado, exato, com a Joana, não é? Estivemos a falar do conhecimento, por exemplo, de tumores, não é? Portanto, agora, o que é surpreendente para mim neste artigo, e eu gostei de ler, é que numa altura em que muitas vezes se diz que há sempre uma lentidão de transferência da tecnologia das universidades para a administração pública, e sabendo nós que as administrações públicas são sempre uma espécie de elefantes, muito pesadões, para que não passa nada, tudo é muito lento, eu achei que esta era uma notícia muito positiva e que no fundo revela uma das boas maneiras de utilizar a inteligência artificial, que é a inteligência artificial ao serviço da saúde. Sabendo nós, claro, que a inteligência artificial, tal como qualquer outro tipo de tecnologia, pode ser usada para o bem e para o mal. Verdade. Eu por acaso, nesse ponto, eu recentemente fiz um comentário de um artigo, na realidade, de um report da Ernst & Young, exatamente sobre o setor público, sobre a implementação de inteligência artificial dentro da Europa e em Portugal em particular. E é engraçado porque realmente a maior parte dos casos que vem mencionados e que são de maior destaque são da saúde, e é um ponto engraçado. Eu acho que ainda vamos ter muito para ver no setor público, sem dúvida, para crescer, mas se houver, havendo receptividade e o crescimento da área, vai ser muito bom. Um excelente comentário e um excelente artigo. Vitor, obrigado. Eu, da minha parte, eu trago um artigo da Forbes que gostei bastante. No fundo, traduzindo o título, é porque ele introduz até um termo que é o AI IoT, em que ele junta o I e faz inteligência artificial e IoT tudo num único acrónimo, que acho que ficou engraçado. E ele diz porque é que esse AI IoT é efetivamente a emergência como o futuro da indústria 4.0. O artigo é muito interessante, coloca as coisas num prisma que eu acho que todos nós já pensamos, mas nunca vi isto materializado num artigo assim de uma forma tão concreta e tão discreta, que é, ok, o que é que o AI traz de vantagens se aliado ao IoT e porque é que o IoT precisa da AI para concretizar a visão que acho que nos tem vindo a prometer quando se falava da IoT já para aí há 5 anos atrás ou 6, que o IoT ia revolucionar o mundo. Efetivamente, o IoT resolve muita parte da cadeia, desde de colecionar os dados, guardar os dados, processar esses dados, fazer alguma analítica e algum controlo sobre os dados de telemetria destes sensores, mas peca numa coisa, tirando coisas determinísticas como a temperatura acima de 100 graus, isto começa a ferver, por isso tem que parar a máquina, tirando coisas determinísticas de atuar, todas as outras coisas em que eu realmente tenho muito benefício em ter atuadores espalhados também nestes sensores, nestes sensores, nos controladores que estão aqui no fundo, a beber da informação direta destes sensores e atuar diretamente, só conseguimos construir isto se juntarmos o IoT com o AI. E eu acho que a visão de ganho de mercado era toda esta, só que estava a ser vista como os sensores e os atuadores. E esqueceram-se que havia uma cola entre o que o sensor está a medir e o atuador. O artigo é muito bom a explicar exatamente isso e a explicar de uma forma muito, muito direta de que isto, quando a indústria, e estamos a falar indústria mesmo, fabril, têxtil, construção de carros, quando a indústria não só se preocupar em medir o que é que a telemetria toda daquelas máquinas e a ter thresholds, vamos dizer, não muito inteligentes de fecho de máquina, e começar a espalhar muito mais inteligência artificial por este problema, então se calhar aí vamos ter uma próxima grande revolução do ponto de vista de custo, de otimização, de produtividade, de todas as outras coisas que nos estavam a prometer exatamente com a adoção desta tecnologia. É um artigo da Forbes, muito, muito simples, muito pequeno, é um excelente resumo deste ponto e de onde nós estamos, da adoção de IoT mais AI, e depois tem um termo muito giro que eu gostei muito do IoT, mas cruzando o I, isto quando vocês virem no artigo é mais fácil do que falado, explicado, mas é um bom ponto para lerem e para investigarem um pouco. Sim, sem dúvida, é o futuro. E o volume, principalmente de dados, acho que há uma certeza que todos acho que podemos dar como garantido é que isto só vai aumentar em termos de volume de dados, não é? Então nesta área do IoT realmente
só com este tipo de capacidades e tecnologias é que se pode fazer a devida utilização dos dados, porque senão é inviável. Exatamente. Não escala. É impossível. É o que faltava no espectro, na minha opinião, não é? O espectro completo tinha que ter do IoT, tinha que ter um IA lá no espectro, senão não completa a visão. Acho que é mesmo isso. E assim terminamos mais um episódio. O meu nome é Marco António Silva e vocês estiveram a ouvir ao Building the Future AI Portugal Podcast. Podcast que vos fala tudo sobre inteligência artificial em conversas informais e cheias de conteúdo. Um muito obrigado enorme por esta conversa extremamente interessante aos meus parceiros neste sofá virtual, que me já é hábito. Ao Vítor, muito obrigado, Vítor. Um abraço a todos, obrigado. Obrigado. E ao Rui Quintino, viva Rui, obrigado. Obrigado. Um abraço e até ao próximo. Um grande abraço, Rui, obrigado. Obrigado a ambos e, claro está, a quem está do outro lado a ouvir, muito obrigado, um especial mesmo para vocês, porque é para vocês que nós estamos a produzir este conteúdo e é por isso que tudo isto vale a pena. Caso tenham algum tema que gostassem de ver discutido noutros episódios ou alguma sugestão, comentário e feedback que nos gostavam de fazer chegar, basta nos enviarem um e-mail para podcast@buildingthefuture.pt. Fiquem atentos para o nosso próximo episódio nas habituais 2 semanas. Até lá, muito obrigado por terem estado desse lado e vamos continuar juntos a ativar Portugal e construir um futuro melhor com a tecnologia. Obrigado a todos.